Boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que vão estar vendo esse vídeo. Eu queria estar falando hoje sobre um projeto que eu tenho de fazer um vídeo. Estou elaborando aqui junto com a minha filha, que ela é desenhista, elaborando aqui um cartaz para explicar um pouco sobre traduções e transliterações de nomes. Eu não sou nenhum especialista em hebraico, em grego, muito menos em português. Eu falo português, mas não sou professor de português. Mas para ser inteligente não precisa ser professor, não dizendo que professores não são inteligentes, mas você precisa perceber, as coisas são percebíveis, né? Então eu vou falar aqui sobre os nomes, como ocorreu o processo de tradução, como ocorre um processo de tradução, pelo que a vivência que eu tenho em leitura bíblica e em história, em saber como que é feita uma tradução, principalmente da Bíblia, vamos falar da Bíblia. Porque há muitos por aí na internet falando sobre um nome, que tem que saber pronunciar o nome do Salvador, o nome de Jesus não pode ser pronunciado. Vocês devem estar familiarizados com esse tipo de baboseira da internet. Né? Os adeptos do nome Yeshua e suas variantes, é um movimento antigo que agora com o YouTube ele ganhou corpo. E eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre isso, esse vídeo que eu vou fazer. Vai ser uma aula, né? Tipo um vídeo aula. E eu vou explicar um pouco daquilo que eu entendo sobre tradução e um processo normal de tradução. Como se faz uma tradução, né? A necessidade de se conhecer. Eu não sou nenhum especialista em hebraico e grego e não pretendo ser, mas o senso comum diz que uma tradução precisa para ser feita é muito difícil. Então esse povo aí do nome, eles estão jogando fora anos de estudo dos tradutores bíblicos. Se os tradutores bíblicos como João Ferreira de Almeida não tivesse traduzido a Bíblia para a nossa língua, que problema que nós teríamos hoje para conhecer a palavra de Deus? Muito difícil. Esse homem dedicou sua vida, toda a sua vida, ele dedicou para a tradução das escrituras sagradas na língua portuguesa. E aí vem um monte de baboseira na internet falando que a João Ferreira de Almeida não presta e não sei o que. Aquelas baboseiras. Aí vem com esse negócio de que está colocado um versículo a mais, como no caso de Mateus 28, né? Eles falam que aquele versículo foi acrescentado, aqueles que não acreditam que na forma batismal lá, que fala que eles acham que é uma forma batismal, quando Jesus fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles não sabem responder, os trinitarianos, e aí fala, esse versículo não está lá, foi colocado lá. Isso é literalmente você não conhecer, não saber, não dominar um assunto. Por isso que essas pessoas ficam falando essas baboseiras, o versículo não está lá. É muito fácil responder um trinitariano. Esse versículo está lá sim. O pai de Jesus, né, ele deixou a Bíblia escrita através do seu espírito. Eu não sou trinitariano, e ele deixou a Bíblia escrita pela inspiração do seu espírito, e ele tem o poder sobre a sua palavra. Às vezes que ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Então, a palavra de Deus é sim inspirada, os livros que estão ali, todas as passagens que estão ali, está ali por permissão de Deus, né? E aí vem esses caras, esse versículo foi acrescentado. Se eu colocar esse negócio do versículo foi acrescentado ou foi tirado, eu abro portas para dizer que a Bíblia não é inspirada, então eu posso dizer que qualquer versículo, qualquer capítulo, ele foi colocado lá por outra pessoa. Como tem uma linha que fala que o capítulo 5 de João não é uma fábula, que é outra baboseira, né, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Eu creio sim, porque eu creio em toda a escritura e creio que Deus preservou a sua palavra, porque um dia ele há de julgar o mundo. E ele vai julgar o mundo por quê? Porque não creu na sua palavra. Se ele não consegue, segundo a teoria desses caras do nome e muitas pessoas na internet, se Deus não conseguiu preservar a sua palavra e deixou homens colocar acréscimos lá, então ele não é poderoso. Agora, pare e pense, irmão. As escrituras sagradas, o livro que chama-se Bíblia hoje, porque tem gente que tem medo de chamar de Bíblia, mas as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, ela sobreviveu ao catolicismo romano. A maior praga que já se abateu sobre o mundo é o catolicismo romano. Ela sobreviveu à fogueira, numa época que ela era copiada à mão, numa época que não tinha imprensa.
as pessoas eram mortas se tivesse um exemplar da Bíblia na sua mão. Ela sobreviveu à fúria do catolicismo romano. E agora, irmãos, ela tem que sobreviver a essa fúria da internet contra ela. Já não basta o catolicismo romano, as seitas e heresias que tentam destruir as escrituras, agora apareceu os profetas do YouTube, os falsos profetas do YouTube, do nome sagrado, querendo dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus, porque tem livro lá que foi colocado e tem livro que foi tirado. No caso do livro de Enoque, eles falam que devia estar nas escrituras. Então, o Deus deles não é tão poderoso. Porque se Deus, segundo eles, não foi vencido e o livro de Enoque foi tirado da Bíblia, segundo eles, pelos homens, então Deus não tem poder para preservar a sua palavra. Mas eu não creio nisso, eu creio que Deus tem poder para preservar a sua palavra. E em cada língua, nós temos que agradecer a Deus pelo trabalho dos tradutores, porque nós temos a Bíblia em português, nós temos a Bíblia traduzida em várias línguas, porque a palavra de Deus ela foi para todas as línguas possíveis, né? Essas pessoas do nome, eles tentam argumentar que o nome sagrado não pode ser falado em outra língua, mas esquecem eles que Deus criou todas as línguas da Torre de Babel, né? Esquecem eles que a geração antes da Torre de Babel, todas falavam a mesma língua e foram reprovados por Deus no dilúvio. Eles sabiam falar o nome de Deus, o mais certo de todos, porque só existia uma língua só. E mesmo assim eles foram reprovados e destruídos. Então a salvação não está em se pronunciar um nome corretamente. Ou o nome de Jesus não existia a letra J. O J nem existe em hebraico. O J é uma letra do alfabeto latino. As letras do alfabeto hebraico são outros símbolos. Se você não pode falar o nome de Jesus, não pode escrever o nome de Jesus, você também não pode falar aportuguesado. Você não pode escrever mesmo Yarro, como eles falam, Yahusha. Porque é tanto Urra, Yahusha, tanta coisa que eles falam, que não dá para saber qual que é a verdadeira pronúncia. Cada dia eles mudam de pronúncia do nome, né? Então eles não têm uma firmeza naquilo. A maioria desses profetas do nome sagrado, eles estão no YouTube aí só para ganhar like e views e ganhar dinheiro com o YouTube. Eles não estão aí preocupados com a palavra de Deus. Porque essa história do nome, irmãos, é uma heresia que já foi banida há muitos anos. E as pessoas que têm testemunhos que foram libertas em nome de Jesus. E as pessoas que têm testemunho, eu mesmo, tem muitas vezes que aconteceu comigo a paralisia do sono, que muitas pessoas devem ter tido esse tipo de experiência espiritual maligna, na qual o Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus, quando você chama o nome de Jesus pelo Espírito Santo, você é liberto dessa experiência maligna. Então, o nome de Jesus é poderoso. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando daquele homem que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Aí o cara não quer falar o nome, porque ele acha que só o fato de ele pronunciar o nome correto vai salvar ele. Aí eu volto a falar a mesma coisa. Então, aqueles homens que pronunciavam o nome antes do dilúvio, que só existia uma língua, por que todos não foram salvos? Tudo bem? Então eu vou fazer esse vídeo, essa aula, com esses cartazes que minha filha está fazendo, com o alfabeto grego, o hebraico, o paleo-hebraico e o latim, para a gente ver como é difícil fazer uma tradução de um livro para uma outra língua, e essas baboseiras que estamos falando na internet aí sobre o nome sagrado, amém? Então fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que o Deus, o Pai de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, nos dê sabedoria para combatermos aqueles que se levantam contra a verdade. Amém? Deus os abençoe e fiquem na paz.